Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Estamos aqui para mais uma live, mais um momento onde nos fomos nos direcionar a estarmos falando, mais um pouco sobre o que estamos vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste momento, queridos, vou estar aqui convidando para estar conosco a nossa querida psicóloga Maria Helena, que tem trazido todas as semanas aqui uma palavra de Deus, com muita técnica para nossas vidas, para nos despertarmos, para compreendermos, os nossos sentimentos, como vivenciar esses dias tão difíceis, não é verdade? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vou estar aqui convidando-a. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus sobre este lugar. Aleluia. Teve um probleminha aqui, técnico, mas chegamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindas, a irmã Ivanilda, a irmã Vilba, está conosco, a EDB Jovem Nordeste. Sejam bem-vindos nessa tarde para juntos, estarmos aqui cultuando o nome do Senhor nosso Deus. Logo, logo teremos aqui conosco, hoje à tarde nós estaremos aqui falando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. São assuntos e questões que vivenciamos muito no nosso dia a dia. Mas com o Covid, nós temos realizado com mais frequência, Muitas coisas nós vimos aqui com a psicóloga quarta-feira passada, a nossa irmã Maria Helena, e vimos, o quantas pessoas estava percebendo, se percebendo através da fala da nossa psicóloga sobre o assunto, o quanto nós temos feito coisas que às vezes nem sabemos que isso pode ser um transtorno, mas que pode ser melhorado a partir do momento que passamos a ter o conhecimento, não é verdade? Então, que nós nessa tarde possamos estar adquirindo o conhecimento para melhoria do nosso comportamento, da nossa vida, com a busca também, com o olhar, olhando para Cristo com a visão espiritual, que Deus, Ele nos molda, Ele nos transforma, e a busca do conhecimento é que nos traz, essa transformação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está aqui convidando a nossa querida irmã, que logo, logo estará aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde eu estou aqui enviando convite aos amados irmãos para estar aqui participando dessa tarde tão maravilhosa, tão abençoada, glória a Deus, para nossas vidas. A nossa psicóloga Helena, ela já se encontra aqui conosco, glória a Deus. Glória. Hoje temos um convidado, já chegou falando, um cachorro latindo. Glória a Deus. Já vi que a nossa live vai ser entre três. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Amém. Pronto, saíram os cachorrinhos. Deixa eles presentes. Então, vamos lá? Amém, amém. Como é que a senhorita, que é uma senhora jovem, linda, está? Como foi sua semana? Tranquila. Atrasei um pouquinho para entrar hoje, não foi? Nada, estávamos aqui conversando com os demais. Certo. Então, Amém. vamos lá? Tá, amém. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Estava aqui conversando com os irmãos, para que possamos
falando sobre os outros tópicos que a gente que nós falamos, argumentamos aqui, e sobre esse assunto de hoje, que é a continuidade da semana passada sobre toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Sim. E eu estava relatando aqui inicialmente, quando você entrava, que a partir do momento que você falava, cada um de nós que estavam presentes na live da semana passada, que foi bem participativa, percebia que nós temos esses transtornos no nosso dia a dia. Né? Certo. Uma mania, porque a gente chama até de mania, vamos dizer, uma mania de limpar demais, uma mania de fechar a porta, uma mania de ver constantemente algo que já foi visto, né? E a gente percebeu que as pessoas que estavam conosco, elas começaram a relatar situações como esta, né? Que acabam realmente fazendo. E muitas vezes, pela falta do conhecimento técnico, a gente não tem a condição de entender, vamos dizer assim, né? De entender o que nós estamos fazendo. A partir de um olhar clínico de um especialista, a gente começa a perceber, né, que o que estamos fazendo, a gente pode melhorar, porque ou aquilo que pode ser contínuo de uma forma que se torna agressiva às pessoas ao nosso redor, ela vai trazer dificuldade de relacionamento, né? Exatamente. Então, eu espero que eu esteja expressando tudo dentro do que nós estamos conversando. Tá tudo e nessa certo. Tarde, tá tudo certo. Tudo certo. Quando eu terminar essas lives aqui, eu já vou estar formada. Graduada, não, Cláudia? Mas tem sido uma benção, irmã Helena, uma benção. A compreensão, né, da forma colocada, as palavras, né? Entender realmente os nossos dilemas, as nossas dificuldades. E isto é muito bom, porque não fica apenas aqui no Instagram. A gente acaba colocando essa live também. Há um aqui dizendo, eu tenho mania de limpeza, meu Deus. A irmã Roberta está conosco, está bem. Deus te abençoe, irmã Roberta. Tudo que, assim, a limpeza ela é importante, como foi falado a quarta-feira, mas que ela não possa ser de uma forma que traga descontrole, tanto para nós, como com as pessoas que estão no nosso convívio. Trazer um comprometimento, né, das relações, né? Comprometer isso, as relações, de uma forma, assim, difícil, agressiva, né? É uma forma difícil, muito difícil, né, de conviver, sabe? De sustentar essa harmonia, né? Na dinâmica da família, que às vezes uma pessoa muito obsessiva, muito cheia dos rituais, ela termina que não apenas a partir dela, né, ela quer que isso ocorra, mas ela também quer que outras pessoas entrem nessa dinâmica, tá? Façam parte disso, tá? E aí são muitos conflitos porque deixou uma migalha em cima da mesa, muitos conflitos porque, sabe, tantas outras questões, tá? Que podem comprometer, tá bom? As relações, tá? E a relação se torna muito difícil, muito pesada. Se torna pesada, sabe? Que é o que não pode acontecer. Trazendo aqui para nossa a nossa irmã que fez a pergunta, né? A irmã Roberta, que tudo é bom, a limpeza ela é importante, a higienização de todas as coisas, principalmente neste tempo de Covid, onde a gente a semana passada, que a nossa feira a gente tem lavado, né? Com pano, com água sanitária, aquela coisa toda, pacote de fuga, pacote de feijão, de arroz, de macarrão, a fazer toda aquela higienização, mas que isso não venha a ser de uma forma repetitiva, né? Isso, minha doutora. Os rituais são exaustivos, né? São rituais exaustivos, tá? Né? De lavar mãos, lavar roupas, lavar os sapatos, até as patas dos animais, as patinhas, né, dos animais, desinfetar máscaras, desinfetar embalagens. Tudo isso é realizado com dor, tá? Muitas vezes, tá bom? Porque quem é que gosta hoje de sair, voltar para casa e ter que se submeter a uma jornada dessa, né? Sabe?
tão pesada, tá? De limpeza. Então, algumas pessoas, elas não suportam, tá? E outras já levam isso com uma certa tranquilidade maior, tá? Tudo vai depender de constituições, tá? Uhum. Psíquicas, das constituições de cada um. Se isso vai ser realizado com sofrimento maior ou menor, ou com satisfação, ou até uma satisfação decorrente de um sintoma, tá? Uma satisfação Certo. decorrente de um sintoma, tá? Que a pessoa sustenta, tá? E daí hoje basicamente é isso, é a contaminação, tá? Pelo coronavírus, né? Esse é o É, pensamento uma- recorrente, né? É o pensamento recorrente, obsessivo, que está presente em todos, né? Todos nós hoje estamos diante disso, tá? Dessa forma de pensar e alguns negam. Negar também é um problema, como eu já tinha falado, né? Uhum. Ok? Você sempre fala de um autor que você gosta muito dele, que ele fala nesse sentido de quando a gente faz as coisas por prazer, se torna um prazer, uma satisfação. É cansativo, mas é uma satisfação. Tem um nomezinho que Uhum. se dá, que é bem diferente. Um Não sei autor como. foi quem? Lacan? É. Isso, esse autor aí, Lacan, ele dá um nomezinho bem Actinhalt? diferente para O isso Actinhalt? aí. É? Que é uma Então. satisfação, né? Ele fala que isso aí, que é de repetição, Aham. É. traz a satisfação. Quando você falou agora, eu me lembrei que você tinha comentado anteriormente Aham. essa palavra. Sim. Então, isso fala de uma. Na verdade, ele traz a questão do gozo, né? O gozo como sendo um prazer, né? Uma satisfação, mas quando isso é muito intenso, sabe? Ele torna-se desprazer. E daí, né, o corpo é invadido por um sofrimento, tá? Diante disso, tá? Então, tudo vai depender da intensidade, do prazer, Certo. da satisfação, né? Ou seja, existe isso, existe esse gozo aí que fala de um prazer, mas se isso for demais, exagerado, uma coisa, sabe, muito intensa, acaba que nos invade de outra forma. E o corpo sente, tá? Isso é o desprazer, ou seja, daí vem todo o comprometimento, né? E às vezes o sintoma ele passa por aí, tá? Por realizar um desejo, né? Que o desejo está presente, a busca da realização do desejo, mas realizar o desejo com dor, com culpa, né? Certo. E daí Que não. existe isso, né? O sintoma ele fala da Uhum. realização de um desejo, fala, mas realizado com dor, com culpa, Certo. tá? Aí o que não é E satisfatório, né? Se isso torna já uma questão uhum, doentia, entra para o é, lado da necessidade de um tratamento. exatamente, né? Isso tem estado bem presente na dinâmica, né? Da neurose obsessiva, né? Existe uma dinâmica aí e isso está presente, tá bom? Essa formação de Uhum. compromisso com o sintoma. Eu estou comprometido com o meu sintoma. Então, existe uma formação de compromisso, tá? Mas também existe satisfação nisso. Então, é muito difícil parar para pensar, né? Em encontrar satisfação na pulsão de morte, na morte, ou seja, sabe, no sintoma. É isso, sabe? É muito contraditório, né? Você buscar satisfação e acreditar que pode encontrar satisfação nesse gozo, né? Da pulsão de morte, do sintoma. Uhum. Inicialmente você faz por prazer, Ah, mas fica numa frequência tão grande, a frequência existe, contínua. sempre né? Você busca a realização de um desejo, né? Porque aquilo, de alguma forma, é prazeroso, tá? Mas tantas outras coisas nos afetam, né? Somos, de certa forma, estamos diante de uma realidade que não permite que possamos realizar, tá? O prazer pelo prazer, né? E algo nos limita, algo nos barra, algo nos
nos interdita diante disso, tá? Isso é a sociedade, isso é a lei, é a família, é a igreja, inúmeras coisas, as repressões, tá? Somos reprimidos e a partir disso temos que pegar esse nosso desejo e fazer o que podemos com ele, né? Não podemos, de certa forma, sair por aí realizando tudo, porque senão não existia vida em sociedade, né? Como é que poderíamos existir e viver, né, e nos relacionar socialmente, realizando todos os nossos desejos? Eu quero jogar uma pedra, eu jogo. Eu quero ter uma relação sexual, eu vou e faço. Eu quero, sabe, do jeito que eu quiser, né? Se a pessoa não quiser, eu vou lá e eu vou estuprar, né? E eu vou, sabe, né, E tudo violentar, tem um limite, né? né? E o E limite tudo é tem que isso. ter um limite, né? Aham. É. Aí, quando O a gente limite. perde esse controle, aí o que fazer quando a gente não consegue ter o controle emocional para não acontecer aquilo que eu sei que está errado, mas algo me impulsiona a Uhum. realizar? Daí assim, não, é como eu te disse, não tem como dar uma receita pronta, tá? Isso vai muito da intensidade disso, tá? Do comprometimento que isso vai causar, né? Tanto social quanto institucional, tanto na igreja, nas relações, família, tal, tal, tal. Basicamente, se você percebe que isso tem sido algo que tem trazido desconforto, né? Que tem trazido comprometimento, tá? Procurar uma ajuda, né? Ajuda psicológica, tá? Para poder analisar isso, analisar, Não achar que sabe? isso é uma besteira, né? Não achar que é uma besteira, né? De fato não, né? Algo que compromete tem que ser investigado, né? Principalmente Uhum. dependendo da intensidade do comprometimento, tá? Da forma como isso Veja, afeta. a irmã está aqui nos perguntando, né? Eu, quando estou muito estressada, mas muito estressada mesmo, tenho o hábito de comprar. Pode até ser uma Uhum. toalha. Isso me traz Comprar. satisfação. Comprar. Então, isso pode ser Acho que isso compulsivo, é né? normal de toda Com, mulher, né? em parte, né? Pode estar evidenciando algo aí, né? De forma Mas pode ser prejudicial. pode ser algo compulsivo, né? Pode ser algo do desejo, né? Da realização do desejo, mas de uma forma compulsiva, tá? Uhum. Ou seja, eu penso, né? E eu realizo, eu só sossego quando eu faço, né? Quando eu compro. Eu tenho que comprar E o que qualquer faz, coisa. o que faz nos trazer uma Aham. situação constrangedora de entendermos que estamos agindo de uma forma compulsiva é quando eu não tenho a condição de realizar o meu desejo e faço situações para realizar. No caso da irmã que está falando sobre comprar, aí a pessoa ela compra até quando não tem condições de comprar. Isso pode lhe trazer um transtorno bem maior, Aham, porque compulsiva sem ter a condição de manter a sua compulsividade. Aham. Tipo, Aí sustentar vai o sintoma, né? Sustentar o sintoma a todo custo, tá? Nem que isso me custe o meu, toda a minha renda, né? Isso comprometa toda a minha renda, tá? Comprometa até a renda da minha família, comprometa tudo, né? E daí eu estouro o cartão, eu entro no cheque especial, né? Sabe? E daí vai, né? E aí todas as coisas começam a a desandar, como se desandar fala. junto, ou seja, é um efeito meio que cascata, sabe? Uma coisa meio que dominó, assim, né? Uma coisa vai E arrastando a aí é outra, tá? onde, e E aí aí é arrasta, onde a aí arrasta finanças, aí entra no pacote família, tudo, tá? uhum. E todas os conflitos gerados a partir disso, né? De uma pessoa, tá? Do desejo de uma pessoa e de como essa pessoa lida com isso, com esse desejo, de como essa pessoa consegue lidar ou não consegue lidar com isso, tá? E daí isso vai comprometer, de certa forma compromete. Então é bom estar atento, né? Quando algo vier se repetindo muito, que for muito insuportável, que for muito irracional, que for, sabe? Você percebe que a coisa foge muito ao controle, então
procurar entender de onde é que isso vem e para onde isso está te levando, isso está me levando para onde. Então, eu quero entender, sabe? Para que eu não chegue ali, naquele lugar que isso está me levando e eu chegue sem saber nem como eu estou aqui, né? Como foi que eu cheguei? Simplesmente um dia eu estava, né? Eu estava, tá? Um dia eu cheguei, tá? Não é? Uhum. É. Estamos chegando aí, né, esse mês de junho, hoje é dia 2, e temos aí o Dia dos Namorados, né, onde vai ter Aham. tantas revelações, mas nós temos visto que esse transtorno, o TOC, né, o obsessivo compulsivo, tem desmanchado muitos relacionamentos também, né? Compromete o relacionamento, até Uhum. na fase de Certo. namoro mesmo, né? A gente vê namoradas ou namorados, né, num Certo. relacionamento que com algum sintoma que pode estar prejudicando ao relacionamento, porque Ciúmes, né? exagerados, né? Algo assim. Ou Uhum. até mesmo, é que a gente está falando na questão de compra, mas tem muitos outros situações que comprometem um relacionamento conjugal Certo. com Tem. esse sintoma, não é? É, tem. Você poderia relatar assim, alguns que podem Ah, estar comprometer e que como assim a gente poderia se conduzir para que pudéssemos ter um relacionamento mais agradável, né? no caso, em relação Principalmente à pessoa obsessiva compulsiva. a pessoa obsessiva compulsiva, Então, né? basicamente isso, né? Esse comportamento compulsivo, ele já fala por si só, né? Ou seja, a necessidade de realizar repetições, tá? De uma mesma situação, de uma mesma ação, tá? Repetições. É, comportamentos ritualísticos, tá? Que acaba que compromete, né, a dinâmica, compromete tudo, o horário de saída. Você tem que realizar tantos rituais antes de sair de casa que você se atrasa para tudo. Você se atrasa para pegar a namorada para levar para o cinema, você se atrasa até para o seu próprio casamento, né? Chega 2 horas depois, tá? A igreja toda já foi embora e você está chegando, né? Porque são tantos rituais, né? Tá entendendo? Então, É, assim, atrasa no emprego, atrasa na escola, atrasa para assistir uma aula. Daí chega um momento que as pessoas não suportam mais e ninguém vai compreender essa questão emocional, ou seja, ter essa leitura, né? Sabe? A partir uhum. disso, de uma constituição, né, psíquica, de algo que está ali, né, de certa forma, se apresentando, né, como um sintoma. Ninguém vai ter essa leitura. As pessoas vão ter uma leitura de uma pessoa irresponsável, né, descomprometida, tá? Uma pessoa que está abusando, que quer ir para fora para receber os direitos, tá? Ou então aluno descansado, que está afrontando o professor, sabe? Que qualquer coisa, menos que isso faça parte de uma sintomatologia, né, própria, né, do indivíduo, sabe? Que é acometido por isso e que isso compromete as relações, tá? E é ampliado para a vida, ampliado para tudo, tá bom? E daí as repetições são recorrentes, elas são permanentes, tá? Existe uma reincidência disso, né? Dessa dinâmica aí, tá bom? A acumulação também, que a gente falou. Quem é que consegue viver com uma pessoa acumuladora? Será que viver numa casa assim, será que é possível, né? Chega num ponto que ninguém quer mais. Você não consegue jogar uma garrafa descartável fora, um comprimido de caixa de comprimido de remédio, acumula todos os recipientes de shampoo, desodorante, tudo que acabou, né? Margarina. Margarina, roupas velhas entulhadas, você não consegue se doar sapatos, você não consegue nada, sabe? E daí isso é o de menos, né? Mas eu tô falando de pessoas que transformam a casa num lixão, a ponto de quem mora dentro ter que sair, porque não consegue, sabe? Eu já vi casos de pessoas que criavam gato, né? Uma das gatas terem dado cria e os filhotes morreram soterrados, né? De tanta Morreram sujeira. de tanto entulho, morreram soterrados, sabe? Depois de foram encontrados, né?
na limpeza que foi feita, foram encontrados achatados já, secos, feito uma flor, quando você bota dentro de um Nem livro. perceberam, nem o mau cheiro Não, perceberam. feito uma flor, quando você bota dentro de um livro e fecha. Ela não achata, não perde toda a água, não seca e fica achatada. Os gatos estavam assim, tá? Então, assim, isso compromete a vida, sabe? Tá? De uma forma menor ou maior, mas existe um comprometimento, né? Então, quando você perceber algo nesse sentido, sabe? Eu estou ficando muito, sabe? Vinculada a uma certa... Acumulando. ou então eu estou repetindo demais uma certa coisa, eu estou, sabe? Pensamentos me invadindo, né? Me colocando aqui para estar o tempo todo checando isso, repetindo aquilo, fazendo, sabe? Tal coisa, acumulando, não tendo flexibilidade, muito intransigente, muito dona da verdade, até um posicionamento assim, eu sou dona da verdade, só eu estou certa. Eu não aceito argumento, eu não aceito crítica, eu não aceito sugestões, ninguém manda em mim, o que eu digo é lei, nada muda, sabe? Mas isso por trás pode estar evidenciando uma culpa, um desejo, né? Um desejo que está vinculado a uma culpa, ou seja, eu sinto culpa por ter desejado, mas isso é inconsciente, tá? Mas está presente, ou seja, é inconsciente, mas tem comprometido. É inconsciente, mas tem se reapresentado. Tem afetado as relações, tá? Não é porque é inconsciente que está tudo muito bem. Exatamente por ser inconsciente, está tudo muito mal, porque está comprometendo Isso pode tudo. trazer afastamento social, né? E também, isolamento também, tá? Porque às vezes é, é tão pesado, é tão denso, sabe? Tão assim, sair de casa, se relacionar, sabe? Que a pessoa às vezes prefere se isolar. Porque é muito pesado, sabe? A forma como eu lido, né? Com as pessoas, com as tarefas, com a realização de atividades, com o mundo, né? Com tudo. É muito pesado, sabe? É muito... Me cansa. Sabe? Cansa a pessoa. Então, traz sabe? Um desgaste emocional. Então, às vezes, a pessoa prefere ir abandonando, sabe? E se Esse isolando, né? Se isolando. o comportamento obsessivo compulsivo, ele diferencia um pouco da depressão, né? A depressão normalmente ela não tem uma reação de gozo, uma reação né, de satisfação. Pelo Tudo contrário, ele tem, deixa tudo. Não, tudo tem, tudo. Todo sintoma traz com ele uma realização de um desejo, tá? E existe um gozo, um prazer, uma satisfação na pulsão de morte. Existe. Em todo sintoma. Em todo essa ele. questão de querer morrer, de não querer tomar banho, de querer estar isolada, de querer estar sozinha, não quero Tudo. viver. O Há também obsessivo uma satisfação. existe em tudo, em toda sintomatologia, em todo sintoma que eu produzo, existe uma satisfação, tá? Um gozo, mas é o gozo da pulsão de morte, tá? É o gozo, né, daquilo que é da autodestruição, tá? Da autodestruição. E o processo depressivo, ele passa por aí também. Agora, se ele Certo. é primário ou é decorrente comorbidade, secundário a algo, aí é analisar, é análise, tá? Mas Que é o existe que nós uma... estamos tratando, né? Tudo que nós estamos tratando aqui, vocês que estão nos acompanhando, chegou no meio do caminho, está aqui conosco, tudo que nós estamos tratando é justamente sobre, temos como questão primária a Uhum. Covid. A A Covid. partir da Covid, né, que vai Uhum. se trazer situações que podem nos desencadear, né, É. a, a uma A transtorno neurose, obsessivo. hoje o transtorno obsessivo, tá? Que se é estrutural ou circunstancial, vai depender de quem é acometido. Se a pessoa já é predisposta a isso, se já foi algo que já está ali inerente, né? Já é da personalidade da pessoa, tá? Ela, né? Ou seja, de estrutura de personalidade, se já se faz presente isso, ou não, tá? Ou se é circunstancial, né? Devido à Certo. pandemia, né?
Então, vai ter que também, isso tem que passar por uma análise, né? Uma escuta clínica, né? Para se perceber em que lugar cada pessoa está, né? Se é algo mais transitório ou se é algo estrutural, né? E por ser estrutural, está bem mais potencializado agora com a pandemia, ou não, tá? Não tem uma regra, é muito subjetivo, é muito da história de vida de cada um, da realidade, das vivências traumáticas, né? De todas as coisas que nos afetaram, né? Na vida e que nos colocou nesse lugar aí, nesse lugar de adoecimento, né? O Ok. adoecimento é construído, tá bom? A irmã que ela perguntou que quando ela está estressada, ela come chocolate. O chocolate ela é muito relativo, né? Porque eu acredito que Chocolate é até bom. a TPM também dá esse desejo, né? De uma coisa boa, de chocolate. E a gente está tem isso, né? Tem uma questão de química cerebral aí também, tá? Que passa por aí também, né? Do que o chocolate pode trazer enquanto sensação de felicidade, tá? Que ele produz isso, produz uma certa sensação aí, né? E que é bom, tá? Mas não pode também fazer do chocolate a solução dos problemas, né? Ou seja, eu estou emocionalmente afetada, comprometida, abalada, conflitos, né, nessa área emocional, né? Questões de comportamentais diversas e eu vou resolver os conflitos no chocolate. Não, né? Você tem que resolver os conflitos numa psicoterapia, tá? Né? Recorrer a uma psicoterapia, buscar compreender o porquê disso, tá? Desse sentimento que me faz comer o chocolate. A questão não é comer o chocolate, mas a questão é a reincidência do sentimento, daquilo que eu sinto, que me leva a comer o chocolate, mas isso que eu sinto, por que isso retorna tanto, né? Por que isso se representa tanto? Então, entender isso, de onde isso vem, porque talvez você nem precise mais comer o chocolate. Depois que souber por quê, né? Né? E aí passa, sabe? Amém, amém. Vocês que estão nos acompanhando nessa live, né? Aperta aí no coraçãozinho, vê que vocês estão gostando da nossa comunicação, né, da nossa fala. Né? Façam perguntas, né? A gente dá essa liberdade, se de acordo com o que a gente puder estar realizando aqui, respondendo, a gente vai. Se não for possível estar respondendo ao vivo, a gente vai estar no inbox falando no privado, tá bom? Mas tô vendo, um bocado de coraçãozinho. O pessoal tá gostando da vocês, né? Tô vendo. Então, Cláudia, e aí, aí o medo, né, decorrente disso, né, da contaminação, tá? O medo, né, essa ansiedade toda que está sendo gerada, né, a partir da pandemia, o pânico, os ataques de pânico, que são crises de ansiedade, né, sentimentos de culpa, né, descontentamento geral, as pessoas estão assim, tá? Isolamento também. Existe um isolamento já oficializado, né? Já determinado pelo governo, né? Que tem que ser seguido, todo o protocolo tal. Mas existe também um isolamento a partir de mim, ou seja, de si mesmo, né? De cada um, tá? Diante disso, de como reage a isso. Então, eu vou fazer disso um caminho, né? Me isolar, tá? E cada um, como eu disse, né, vai recorrer ou seja, realizar e produzir isso, né, e viver e ser afetado ou não de forma bem subjetiva, tá bom? Certo. E assim, esses dias mesmo, uma irmã lá pedindo oração, porque o esposo estava acometido do Covid. E ela estava com muito medo de pegar, porque estava cuidando dele, né? Certo. Não tem problema, a gente tem que levar comida, né? A gente tem que ser acessível na questão da medicação, de tudo, aqueles cuidados. E esses cuidados, de cuidar de quem nós amamos, também podem nos prejudicar. Então, tem um medo. O medo pode estar fazendo
pavor, né? Também o pavor. Certo, certo. Porque aí o medo, ela acaba impulsionando o sentimento. E esse sentimento de pavor, né, pode retratar numa questão de ansiedade, não é verdade? Porque aí pode Existe, arritmia cardíaca, vir, né? Tantas outras coisas que podem acontecer. tudo pode ser comorbidade, tá? Tudo pode ser, tá bom? Qualquer coisa, tá? Pode ser, tá bom? Não tem uma regra, tá, Cláudia? Mas pode, né? Mas todos nós estamos apresentando algo aí, tá? Ninguém está escapando, né? Ninguém. Até os que estão negando, a negação também fala de um sintoma, tá? De uma defesa, tá? É um mecanismo de defesa também. Até a negação fala de uma afetação, tá? Até negar, de certa forma, quem nega também está comunicando, eu estou sendo afetado por isso. Não adianta negar, porque negar também fala de um comprometimento, tá bom? Então, quem acha que está negando e porque estou negando, estou muito bem, não está muito bem, está muito mal, né? Muito mal mesmo, tá? E é bom deixar isso bem claro aqui também, porque algumas pessoas podem estar assistindo e também estarem negando, tá? Ou terem negado no início e hoje já está mais aberto a isso, enquanto uma coisa que realmente, né, algo sério, né, algo que tem que ter um cuidado a partir disso, né, dessas coisas que são exigidas, tá? Usar máscara, isolamento social, né? A minha Essa questão de dizer, eu não tenho medo, isso é conversa. Eu não tenho medo, isso é eu não vou usar negação. máscara. Isso aí é um sentimento também de algo que não é bom, né? Para o organismo das pessoas. É algo E comprometedor. se torna mais vulnerável também à situação, né? Porque ele não acredita e pode ser acometido mais fácil do que aquele que está sendo protegido por ele próprio. Porque acredita, porque palavras, né? E dizer, você tem que ter confinamento, você tem que ter a higiene. E quando você não faz isso porque você não acredita, você acaba sendo mais frágil à situação. Não é verdade? Então, e aí deixar claro mais uma vez que uma coisa é uma estrutura neurótica obsessiva, tá? Algo estrutural, né? Estrutura de personalidade, estrutura clínica é uma coisa, tá? Outra coisa é isso que se apresenta hoje de uma forma circunstancial, tá bom? É diferente, tá? Existe uma diferença bem significativa aí, tá bom? Em termos de personalidade mesmo, de como isso foi constituído em mim. Ou seja, a partir de relações e de família, se eu sou obsessiva compulsiva, de estrutura clínica, ou se eu estou apenas, né? Apresentando uma sintomatologia devido a uma questão circunstancial da pandemia, tá? Que se for assim, vai passar. Pode ser até que deixe um efeito, né? Deixe algo, algo vai ficar disso, com certeza, né? Porque a pandemia tem causado tem traumatizado, né? Tem causado um efeito aí de devastação mesmo, tá? Né? Colocado cada um nesse lugar, né, de adoecimento também hoje, né? Muitas pessoas, mas cabe avaliar, tá bom? Não rotular, né? Não rotular, tá bom? A gente não deve rotular nunca, a gente deve analisar, ouvir, sabe? Né? Apresentar uma postura empática, sentindo a dor do outro e sabendo como se posicionar diante disso, né? Para não julgar esse outro, não potencializar essa dor, né? Porque não acolheu, porque não compreendeu, né? Sobre empatia é o que hoje, nessa situação, é o que a gente menos tem visto. É a empatia. Porque as pessoas não acreditam, porque não se coloca no lugar do outro, em perceber que ele sofre, que ele tem situações que você não tem. Né? E por você não ter, você não acredita que o outro tem. Certo. Aí você hoje, a ausência da empatia tem sido bastante grande, né? Porque um dos sintomas maiores
Nesse momento de Covid, tem sido a ansiedade, tem sido esse transtorno. E Aham, as pessoas é. não verem no outro uma ferida aberta, não verem no outro um sangramento, Uhum. acredita-se que esse sentimento não é real, Exatamente, é. Mas que não é? não passa por aí, né? Né? Uhum, é Então, e verdade. aí tudo vai depender, como eu disse, da intensidade, tá? É o que a gente está falando agora, né? Ok? Se os rituais se Aham, repetem, se os rituais repetem com frequência, se eles atrapalham a vida pessoal ou não, né? Se eles se ampliam para comprometer também a vida social, familiar, se eles persistem, os rituais persistem até o exercício da compulsão. O ritual está certo. ali, eu estou às voltas com ele, né, com o ritual. Então, isso vai persistir até a compulsão, até a ação, até a realização da ação, né? Para que realizando isso, eu, de certa forma, possa aliviar uma ansiedade, né? Tá bom? Uma ansiedade Uhum, decorrente disso, né? Isso, essa ansiedade que invade, que está ali, né? Bem presente. Então, uma forma de aliviar é a realização da ação, da compulsão. certo. Traz alívio. Por isso que as pessoas não se controlam até fazer a ação, até realizar a ação. Ela tem que ir lá checar, ela tem que ir lá fechar, ela tem que, sabe, arrodear, cumprir todo o ritual, chegar na realização da ação de fato, né? Para minimizar, né, isso que está ali presente, uma ansiedade, qualquer coisa que, sabe, se apresente ali. Tem que Uhum. tem que dar destino, né? Tem que dar destino, porque senão não suporta, né? Tem que sair por algum canto, tá? Estourar em algum lugar, tá bom? E aí, eu quero saber, por exemplo, as pessoas procuram saber, né? Muitas pessoas querem saber sobre sinais e sintomas, né? O que eu tenho, quais são as causas, né, disso, tá? Eu acho que isso é uma dúvida muito presente também, né? Verdade. Mas a gente já falou aqui muito sobre isso, né? Essas alterações do comportamento, né? Falou também. Evitações, que é exatamente isso, de não sair na rua. Eu prefiro ficar em casa, eu não saio. Então, evitações também, não apenas. Isso também é uma alteração comportamental, as evitações, tá? As compulsões também, que a gente já falou, as repetições, que isso fala da compulsão, mas as evitações também, tá? Pensamentos recorrentes, né? Preocupações excessivas, uma pessoa muito preocupada, com muitas dúvidas, pensamentos de conteúdo impróprio, ruins, tá? É, A emoções, falta de medo, sono, a falta de desconforto, sono também. a falta de A quê? falta de sono também pode ser um comprometimento. A Isso falta de sono. isso está muito presente na ansiedade, tá? Essa alteração de Hum. sono, né? Na depressão também, né? A ansiedade traz muito isso, essa coisa, né? Do sono muito fragmentado, muito Porque quebrado. quando você fala do transtorno, de pensamentos contínuos, esse pensamento que fica ali perturbando pode nos comprometer o nosso sono? Sim, né? Depende, porque geralmente vem junto a Não. ansiedade, né? Não necessariamente pelo pensamento recorrente, tá? Tá, O pensamento recorrente, ele vai comprometer a rotina. Ele vai comprometer certo. as relações, ele vai comprometer É. a execução das atividades, tá? Mas, Hum. Se atrelado você não a. vai dormir, você dorme. Descansa, né? E já está Tô exausto, entendendo. né? Já está exausto quando se deita, tá? A pessoa que apresenta o comportamento obsessivo compulsivo, sabe? A coisa é tão densa que a pilha se esgota. Então, já chega para dormir e acabado, né? Acabado. Mas como a ansiedade está presente aí, então, de certa forma, o que altera isso, essa questão do sono, é a ansiedade, é a depressão, tá? A depressão também pode estar bem vinculada aí na questão do transtorno obsessivo também, tá? A depressão, ansiedade, medo, né? As aflições, culpa, tá? Culpa. Existe Certo. uma carga muito grande de culpa. Culpa por desejar.
eu desejei algo, o meu desejo inconsciente, né? Eu desejei, eu ainda desejo, é inconsciente, está lá presente. Então, a culpa decorrente disso, também de forma inconsciente, faz com que eu venha a me auto-sabotar, sabe? Faz com que eu venha a produzir sintomas, faz com que eu esteja nesse lugar de adoecimento, sabe? Entende? Então, é a culpa. A culpa é muito forte em pessoas que apresentam o transtorno obsessivo-compulsivo. Assim como o desejo também é muito forte, tá? Mas tudo isso é inconsciente, as pessoas não têm consciência, tá? De qual é a minha culpa, tá? Não tem. Mas no momento que vai para uma psicoterapia que trabalha isso, que resgata, que entra em contato com essas questões, então daí se percebe e decide, eu vou ficar o resto da vida sofrendo por uma culpa que eu acho que eu carrego, ou eu vou mudar isso, eu vou ressignificar a minha vida, sabe? Eu vou dar um outro sentido a isso, né? Entende? Entender que o desejo você pode realizar, né? Por que adoecer? Porque deseja, né? Por que adoecer? Porque sente culpa, ou seja, porque apresenta uma culpa inconsciente, né? E eu vou adoecer porque eu preciso me martirizar. É um martírio. Isso é um martírio. Você vive no passado sem conseguir viver o futuro, não consegue enxergar o futuro, né? Exatamente. Vive no passado, preso no passado, mas isso é inconsciente, tá? As pessoas não têm consciência, tá bom? Porque no momento que toma consciência disso, daí ressignifica, tá? Existe, a partir da tomada de consciência, uma ressignificação da vida, das escolhas, tá? E, consequentemente, um alívio do sintoma, tá? E as coisas começam a entrar nos eixos, tá? Certo. A gente tem quanto tempo, Cláudia? 10. 10 minutos? Tá. Vamos 8 lá. minutos. E aí, existem... Eu compreendo o transtorno obsessivo-compulsivo a partir de uma constituição psíquica, que é de desenvolvimento psicossexual, tá? É constituído. Alguns dizem que é genético, tá? Mas que esse não é o único fator central. Ou seja, isso não sendo o único fator central, abre uma possibilidade para constituições, tá? Eu penso apenas como constituição. Isso eu penso assim, porque é muito de uma fase específica do desenvolvimento psicossexual da criança, que é da fase anal, né? É muito daí, desse período que está permeando por aí, né? Onde isso é estruturado, dessa fase, tá? Após a fase oral, então tem as fases, né? Essa segunda fase aí do desenvolvimento psicossexual. Basicamente é por onde a criança lida com as fezes, né? As primeiras produções, como ela começa a manipular através disso, ou também se relacionar com as fezes como um presente oferecido aos pais, ou manipular, reter fezes, soltar fezes. Isso é uma certa dinâmica, né, que a criança começa a apresentar e que pode já dar sinais aí de que algo está estruturando, tá bom? Certo. Tá? E aí, muitas e muitas questões, né, estão vinculadas, tá? E aí, psicoterapia, né, para entender, tá? Psicoterapia. É muito fácil, né? É querer resolver tudo com medicação, com remédio. É muito fácil, né? Algumas coisas não têm necessidade, outras têm. Eu não estou aqui criticando a psiquiatria, não. Nem dizendo que não seja importante. É importante, né? Tem seu valor, tem a sua, sabe, contribuição, né? Mas não é a única coisa. Não é algo para ser... para que a pessoa possa apenas recorrer ao psiquiatra, né? Tem que ser algo paralelo, em conjunto com a psicoterapia, tá? Entendo. Psicologia, psicanálise, né? Um trabalho de psicoterapia, um trabalho de análise. Se tiver que associar com medicação, associa. Se tiver que associar com a psiquiatria, associa. Mas psiquiatria só, para mim, eu acredito que não, sabe? Não. Porque você vai mascarar, maquiar o sintoma. Vai dar um cala-boca no sintoma. Toma o remédio, cala a boca, sintoma. Fica aí caladinho, não me aperreia.
Eu vou, Mas ele está lá, não está sendo resolvido. eu vou tirar o sintoma, mas eu vou tirar a vida, eu vou tirar o desejo. E se eu não desejo, eu não realizo, eu não vivo, tá? E aí você fica meio que zumbi, né? Sabe? Aquela pessoa, né? Café com leite, nem é uma coisa nem outra, né? Tá? Estão aqui parabenizando a nossa live. Aham. Que tem nos acompanhado. Por favor, compartilhar. São uma bênção elas. Nós que Aham. agradecemos a sua presença aqui conosco, né? Esse tempinho aí Aham. em ouvir, né? É. Porque às vezes no nosso dia a dia, mesmo sendo mãe, sendo tia, a gente não tem um diálogo desse, né? Tão Aham. técnico. É. A gente Aham. pensa as coisas cotidianas. É. Em um momento como esse, é um momento que a gente começa a enxergar as coisas de uma Outras forma diferente, coisas. É. né? De uma Aham. forma mais presente em É. nosso cotidiano, em nossa vida, e vendo as técnicas e as Aham. formas que nós possamos modificar isso Aham. aí, moldar, né? É. As horas que passam, mas nós temos aí É. 3 minutos, 3. Então, né, para vamos fazer um finalizar. fechamento. Vê, o Vamos. comprometimento, bem rápido, o comprometimento de quem tem um transtorno obsessivo compulsivo no ambiente de trabalho, tá? E aí algumas pessoas dizem, pode trabalhar, não pode trabalhar, compromete, não compromete. Sim, de fato, compromete, tá? Compromete. Mas não é algo que não possa ser, de certa forma, conduzido ou reconduzido para que a pessoa possa permanecer trabalhando, tá? E aí, muitas vezes, por desconhecer o transtorno, ele pode sofrer, né, por meses, por anos, chegar a ter um desgaste emocional maior, que poderia resultar até em um afastamento, em uma demissão, né? A pessoa pode deprimir, a ansiedade está lá pipocando, tá? E aí, daí você pode também, isso pode fazer parte de uma vida inteira, se você não tiver uma percepção disso, né? E comprometer uma vida inteira, tá? Daí, o que é que, pronto, pensamentos recorrentes, né? A característica seria basicamente essa, né? Que vai comprometendo, porque enquanto você não sossega, enquanto não realiza ali a repetição da compulsão. E aí, como muitas pessoas perguntam, inclusive isso foi uma pergunta de uma das primeiras lives sobre a neurose, sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Uma das primeiras perguntas foi como se livrar do pensamento recorrente, dos pensamentos invasivos, intrusivos, né? Como se livrar. E aí, algumas questões que eu vou deixar aqui, tá? Sugestões que podem ajudar a lidar, né? A gerenciar esse mal-estar que o pensamento obsessivo causa. Até que você vá realizar a compulsão para alívio, né, de ansiedade. Então, relaxar, isso é básico, né? Divertir-se, mas as pessoas não conseguem. Quem tem o transtorno, quem carrega isso, não consegue se divertir, não consegue relaxar, né? Acreditar e aceitar que não pode controlar tudo. Eu não posso controlar tudo. Não, nem mesmo os meus pensamentos eu não posso. É impossível viver querendo controlar o mundo, eu não posso. E aí, daí você pode mudar a forma, né, como você lida com isso, gerenciando situações de uma forma diferente, gerenciando conflitos de uma forma diferente, se relacionando de uma forma diferente, controlando, sabe? Essa necessidade que tem de mandar, né, de ordenar, de determinar, de forma tão inflexível, tão rígida, sabe? E daí, quem é que suporta? Né? As pessoas não suportam. Chega um momento que as pessoas vão embora. E aí você acaba que fica só, tá? Então é isso, é relaxar e se divertir. Tá? Certo. Ok? Bem. Então o recado é esse para todos. Principalmente aceitar que eu não posso controlar o mundo. Delegar, né? Algumas coisas que a gente está ali supercarregado. Delegar, entendeu? E aceitar que as pessoas erram, que elas podem errar. Que errar faz parte, né? Faz parte da vida, tá? Pronto. Quero agradecer a você, Helena, por mais uma quarta-feira. Tem sido incrível, maravilhoso. Obrigada também, Cláudia. Eu agradeço a todos que participaram, né? Todos. Agradecemos família, a todos. Né? Minha família que está sempre aqui me prestigiando, amigos, né? Pessoas conhecidas. E você também, viu? Em primeiro lugar. Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Deus, em primeiro lugar, que nos permitiu estar aqui. Eu louvo ao Senhor por isso. Né?
de acordo com essas lives, outras pessoas têm bastante Aham. pedido outras, né? E a semana que vem, eu também, além de estarmos juntas, eu também vou estar fazendo algumas lives para relacionamento, né? Certo. Sobre relacionamento conjugal. E eu creio que Deus vai falar muito também às vidas, diretamente ao casal, que é Uhum. um período que tem sido muito difícil se relacionar dentro, É. né? Aham. Nossa vida A conjugal, relação esse tem que ser isolamento. virtual, né? Até a relação. A gente tá aqui em meio adultos, né? Então até a relação sexual tem sido virtual, né? Porque o povo diz que a troca de fluidos não pode ter troca de fluidos porque passa Covid. Então, fazer o quê? Pois deixa pegar Covid, minha filha. Vamos pegar Fazer o quê, junto. rapaz? Que Você diz que a coisa, gente rapaz. precisa amar, Essa né? Você tem Covid, que ser feliz. essa Covid veio para acabar mesmo com. Para É, transformar o prazer no desprazer mesmo, viu? Já é pensou? Por isso verdade, que é o povo está verdade. tudo Em todos os adoecido, né? sentidos. É, Todos em adoecidos, todos né? os sentidos. É. Então, eu quero agradecer a todos vocês por essa tarde maravilhosa, né, de incrível conhecimento, muito bom, imensurável as palavras para dizer obrigado, né? Então, sou muito grata a você, juntamente também com o pastor Estevão, que Aham. liberou, né? É. E também tem aí a bênção. É. O pastor Milton também está muito satisfeito, muito feliz pelo trabalho que nós temos realizado Aham. e que Deus possa continuar nos abençoando, né? Tá bom. Obrigada aí, irmã A Itamar, toda a próxima sua semana, família. também, né? O pessoal que É tá aí mandando beijo, mandando abraço, verdade. para todos. Agradecer Um a irmã beijo. Tênis, que também esteve Aham. aí conosco, também Aham. agradecendo, irmã Tênis, É. que Deus te Aham. abençoe, minha querida. Certo. Outra Um abraço. psicóloga maravilhosa, né? Também. Minha Tá colega de muito. profissão, minha colega. É, Então, na próxima semana, neurose fóbica, transtorno, fobia amém, social, tá? amém. Fobia Amém. social. Então, na próxima semana você já está convidado. Todos vocês que participaram conosco, envie aí também o convite, né? Com esse aviãozinho que tem aí do lado da sua tela, para os Aham. amigos, familiares, irmãos em Cristo, para estar conosco, porque esse momento é muito prazeroso, é muito maravilhoso, é de conhecimento para nos tratar o nosso coração, nossa alma e nossa mente. Que Amém. Deus abençoe vocês. Até a Viu? Tchau, próxima. Robertinha. Muito Tchau. obrigada pela presença hoje, Roberta. Deus te abençoe. Fica com Deus, irmã Helena. Tchau. Oi, Semi. Tchau, Semi. Olha, tchau, Esteves. Tu és Tchau. Um uma beijo para bênção, Roberta amada. também, para Itamar, para todo mundo, Já família, mandei um beijo para Roberta aí. amigos, maminha, mamãezinha, Amada. titias e priminhas e É, é. priminhos. E priminhas e Eita, priminhos. bênção. E todo mundo. E um abraço. Cheiro para todos. Tchau. Tchau. Tchau.